chega, né? Quando for o pastor estiver indo, isso. Graças e paz, boa noite. A gente logo vamos estar começando a nossa live, esperando às 8 horas. Esperar o pessoal estar entrando aí, para a gente começar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Se alguém puder colocar aí, 1 Coríntios, capítulo 15, aí aqueles que forem entrando já vão achando aonde eu vou estar ministrando a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos orar para a gente estar começando a palavra do Senhor. Mais o culto da vitória. Amém? Que você possa dobrar seus joelhos, ou se você estiver aí sentado, ou se estiver em pé, se estiver dirigindo, que você possa fechar seus olhos. A gente vai orar para que a gente tenha mais um culto abençoado aí, como tem sido desde que a igreja ficou impedida de estar ali junto, né, os membros juntos, mas a gente não deixou de ser igreja e a gente tem feito os cultos online. Espero que esse mês seja o último mês, né? Tem umas previsões aí de que no final do mês talvez esteja liberado aí com 30% da capacidade. Vamos continuar orando, né, para que isso venha realmente acontecer. Muitos irmãos têm falado comigo, têm mandado mensagem, a saudade, né, de estar nos cultos, né, ali presenciais. Não é a mesma coisa, a gente sabe que não é a mesma coisa de a gente estar assistindo as lives, é totalmente diferente de quando nós estamos ali na casa do Senhor, quando nós estamos ali vendo os cultos, os louvores, a presença, os irmãos ali sentados lá, um do lado do outro, mas isso em breve vai voltar à normalidade. Como a tempestade vem, mas ela também vai embora, né? E essa fase é mais uma fase que também vai passar. A gente tem que crer nisso, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós rendemos graças ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia. Te agradecemos, Pai, por esta quinta-feira. Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós cremos nisso, que o Senhor tem ido e continua na frente das nossas batalhas, das nossas dificuldades. Senhor, colocamos em Tuas mãos os nossos desejos, os nossos anseios, colocamos em Tuas mãos, Pai. Mãos poderosas, mãos santas. Pai, o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor. Pai, eu peço, Deus, esta noite, que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra. Fala conosco, Pai. Fala na nossa necessidade, não naquilo que nós queremos, mas naquilo que nós precisamos, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala no coletivo, fala no particular. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Nós ansiamos pela Tua presença e nós ansiamos pela volta do Teu Filho amado para levar a Tua igreja, Senhor. Mas enquanto isso não acontece, que a gente possa estar cada dia se preparando para o retorno do Rei. A cada dia nos preparando, Pai, para estarmos realmente preparados para esta viagem de retorno, a viagem de retorno para a nossa casa, para o nosso lar. Peço também neste momento que o Senhor possa repreender toda a potestade, todo o principado nas regiões celestiais. Há uma batalha, Senhor, uma batalha neste momento, porque são em vários lugares, e neste mesmo momento, vários cultos estão acontecendo, sendo no nosso ministério, seja de outros ministérios. Neste momento a Tua palavra está sendo lançada.
Nesse momento o inimigo não quer que esta palavra chegue ao destino final, que são os nossos corações, e entre pelos nossos ouvidos e venha fazer resultado. Por isso nós pedimos que neste momento o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, que repreenda, Pai, toda a potestade, todo o principado nas regiões celestiais, e que a gente possa sair cheio mais uma vez da tua palavra, porque ela é boa e perfeita, e ela é eficaz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, mais uma carta aqui de Paulo, e ele fala, no versículo 15, ele fala sobre a ressurreição. Eu estava lendo nessa manhã para tarde, e um pouco agora à tarde também, e meditando sobre isso, porque nesse momento que Paulo está ali falando com os coríntios sobre isso, sobre a ressurreição, ele está falando, ele dá um breve relato do que a passagem de Jesus, né, Jesus depois de ter ressuscitado, que ele fala com as mulheres, ele fala com alguns discípulos, depois ele fala com todos os discípulos, depois ele fala com alguns discípulos ali, alguns seguidores na estrada ali de Emaús. Ele vai dando esse relato e falando que Jesus ele ressuscitou, e ele diz que ele foi o último, e ele mesmo não se considera um apóstolo, porque ele diz assim, como um aborto ainda eu fui encontrado. Ele fala assim, eu não me considero um apóstolo porque eu fui perseguidor da igreja. Mas ele completa falando que eu trabalhei e talvez até mais do que todos os outros. Mas tudo isso, nada foi por mim, mas tudo isso foi pela graça do Senhor, através da vida dele. E não é diferente nos dias de hoje. O que nós fazemos, o que nós realizamos, nada vem de nós. Tudo vem de Deus, tudo vem do Espírito Santo. Somos instrumentos, ferramentas usadas pelo Senhor para alcançar os perdidos. Nós que um dia fomos também perdidos, um dia estávamos encarcerados, presos pelo pecado, mas o Filho amado, ele veio nesta terra com esta missão de resgatar e achar aqueles que estavam perdidos. Nós éramos perdidos. Hoje, nós estamos em busca desses que ainda estão perdidos. Neste momento de pandemia, neste momento em que nós estamos um pouco limitados, a gente não deve parar com as nossas atividades. Nós não devemos parar de evangelizar, porque nós fomos achados, fomos doutrinados, ensinados a palavra do Senhor para exatamente fazer isso. Nós precisamos também ir atrás dessas pessoas. Nós precisamos levar a palavra do Senhor a essas pessoas. E quando Paulo começa a falar com os coríntios aqui, havia podemos dizer, pessoas infiltradas ali no meio, pessoas que conheciam o Evangelho, mas estavam falando contra a ressurreição. E aí Paulo começa a falar exatamente sobre isso. Se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. E ele continua falando, se Jesus não ressuscitou, então a nossa pregação é vã. E eu lendo isso, foi enchendo meu coração e trazendo para a minha vida, e que isso possa vir para a sua vida, que a gente possa meditar exatamente nesse quesito. Se nós de repente estamos pensando ou duvidando até disso, poxa, será que é? Será que não é? Será que o que eu estou fazendo é certo? O que Paulo está dizendo aqui é que nós temos que crer, porque se nós não temos a firme convicção que Deus ressuscitou a Cristo, então nada está valendo. Nada vale. Tudo é em vão. As nossas pregações são palavras vãs, jogadas ao vento. Então, ele começa a dizer assim, se Cristo morreu e ele não ressuscitou, então, se ele não ressuscitou, se ele não venceu a morte, então os outros não ressuscitarão também. E aí que entra aquilo que Deus começou a ministrar no meu coração, que diz, como estamos vivendo nos dias de hoje? Como nós estamos nos comportando nos dias de hoje? Estamos nos comportando como pessoas que vão estar aqui de passagem, que nós cremos que nós vamos morrer, todos nós vamos morrer, mas nós vamos um dia ressuscitar? A palavra do Senhor, ela nos garante isso, que um dia, quando Jesus voltar, os mortos serão os primeiros a serem arrebatados, porque eles despertarão deste sono. A palavra do Senhor nos garante isso. E nós temos que crer que a palavra do Senhor é a verdade, é fidedigna.
Então, ele está dizendo assim, se vocês não acreditam na ressurreição, se vocês não acreditam que vocês vão morrer, passou tudo que tem que passar aqui, acabou. Então, o que vocês estão fazendo a obra? Para que vocês estão vivendo? Qual é a motivação que vocês têm? E é isso que Deus começou a falar comigo. Qual é a motivação que eu tenho? Qual é a motivação minha de estar indo para as células? Qual é a motivação que eu tenho de estar nos cultos, quinta e domingo? Qual é a motivação que eu tenho de levar a palavra do Senhor aos perdidos, aos moradores de rua, a fazer evangelismo nas feiras, a de fazer uma visita, a de impor as mãos e orar? Qual é a motivação que eu tenho? Qual é o final da minha vida? O que eu vou encontrar lá no final, lá na frente? Se nós não temos essa certeza, eu volto a repetir, é como se tudo fosse em vão. E aí ele fala assim, ele continua falando que se não acreditam na ressurreição, então ainda os seus pecados não foram perdoados. E aí entra uma coisa bem grave, porque ele começa a falar assim, se você não acredita, começou a falar para eles ali naquele momento, se eles não acreditavam na ressurreição, então os pecados deles não foram perdoados. E ele não estava falando para descrentes, Paulo estava falando para crentes, para seguidores. Só que ali um vai falando, o outro vai falando outra coisa, e eles foram começando a misturar isso e desacreditar na ressurreição de Jesus. Talvez, irmãos, por um certo tempo de caminhada, porque o próprio Paulo, em algumas fases, algumas partes das Escrituras, ele diz, do jeito que ele fala, é como se ele mesmo não fosse morrer. Porque ele diz aqui também no verso 15, nesse capítulo 15, desculpa, tem um momento que ele fala que muitos irão dormir, muitos irão morrer, mas muitos de nós não iremos dormir. Muitos de nós seremos levados, arrebatados, seremos transformados sem passar pela morte. E quando ele começa a falar de morte, ele começa a falar também de semente, porque as pessoas começaram a questioná-lo. Mas Paulo, como ser transformado? Como ser mudado? Como morrer e ser transformado? Como na hora de ser arrebatado, ser totalmente uma pessoa nova? E ele dá o exemplo do grão. Quando você planta, você joga a semente, o que nasce não é a semente. É uma outra coisa que nasce, diferente. E exatamente a gente está falando aqui, quando você morre para o mundo e você ressuscita para Cristo, você ressuscita diferente. O velho homem ele já é morto, e aí nasce o homem espiritual. E ele continua falando assim, irmãos, então na verdade quando o agricultor ele joga ali, aquilo que ele coloca na terra, o que vai nascer será uma coisa totalmente diferente. E aí ele começa a falar que cada um é de um jeito, mas todos terão o mesmo final, todos terão a mesma transformação, todos serão lavados, todos terão vestes novas, porque estarão em Cristo Jesus. E aí ele começa a falar do homem carnal, do homem natural, e aí ele começa a falar de Adão, primeiro homem, que foi o homem carnal. Ele falou assim, se vocês se espelharem em Adão, do primeiro homem, vocês serão homens carnais. Mas se vocês se espelharem no segundo Adão, ou no segundo homem, aquele que veio, vocês serão espirituais, falando de Jesus. E é esse que nós temos que olhar, e é esse que nós temos que mirar, e é nesse que nós temos que nos inspirar, é em Jesus. E aí eu continuei pensando, será que nós estamos vivendo, crendo na ressurreição, que nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar? Será que nós estamos vivendo de um modo que cremos que Jesus vai voltar e está iminente a sua volta, os sinais estão aí? Será que nós estamos vivendo de um modo esperando a volta de Jesus? Aguardando a nossa viagem de retorno para casa? Irmãos, a gente muitas vezes distratamos as pessoas. Outras vezes nós não ajudamos aqueles que estão fracos. Quando a palavra do Senhor diz, aqueles que estão fortes, ajuda aqueles que estão fracos, fala-se sim espiritualmente, mas também fala também sobre tudo. Sobre tudo, alguém que talvez esteja fraco emocionalmente, se você está mais forte emocionalmente, você tem que ajudar essas pessoas. Você não pode olhar e falar assim, coitado, esse não vai chegar. Não, nós temos que ajudar essas pessoas. Não é só espiritualmente que Jesus está falando esta noite para nós, mas está falando assim, você tem que ajudar aquele que é mais fraco. Você tem que ajudar teu irmão a caminhar e a chegar até o fim.
A gente tem falado, pessoas têm falado, que o exército de Cristo é o exército que mais mata o seu companheiro. A gente vê aí em filmes, a gente sabe em relatos que numa guerra, um soldado quando é ferido, os seus companheiros de exército, eles voltam, eles se protegem e pegam os seus feridos e muitas vezes até os seus mortos eles levam. Mas o cristão é o contrário, ele acaba pisando, ele acaba de matar muitas vezes, acusando até quando o irmão cai. E é nessa hora que novamente vem a falar aquele que caiu. Jesus diz que ele está com as mãos estendidas para levantá-lo. E quem somos nós para derrubar ainda mais, para afundar ainda mais? Nós temos também que estender as nossas mãos para essas pessoas. E quando nós vivemos assim, deste modo, quando nós vivemos do modo que está escrito aqui nas Escrituras, quando nós vivemos do modo que Cristo nos ensinou, nós estamos andando conforme o entendimento que a ressurreição sim vai acontecer. Paulo ele deve ter ficado um pouco, não posso dizer triste, mas decepcionado, porque ele tinha ensinado a eles sobre as Escrituras, tinha ensinado a eles sobre Cristo, tinha ensinado a eles tudo que ele tinha aprendido, tanto que ele fala no capítulo 15, se vocês lerem o capítulo 15 todo, do versículo 1 ao 58, ele está falando exatamente isso, e ele diz ali que tudo aquilo que ele aprendeu, ele estava passando para eles. E ele assim, que vocês estejam vivendo isso. Isso se vocês realmente estão aprendendo e compreendendo e aprendendo a palavra do Senhor. E mesmo assim, Paulo cheio de autoridade, a gente vê como Paulo se achava menor. No verso de número 9, ele fala: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo, ele era um perseguidor. E isso fazia com que ele se achasse menor que os outros. Porque os outros 11, eles andaram com Jesus os 3 anos e meio. Eles estiveram ali com Jesus esse tempo. Eles aprenderam com Jesus. Eles foram os apóstolos, foram os primeiros a andar ali, a ser ensinados por Jesus, o Evangelho. E Paulo foi perseguidor da igreja. E a gente sabe que naquele caminho, quando ele estava indo com os soldados romanos, com a carta na mão do imperador, o imperador tinha falado assim, tem carta, isso aí, autorização para ir e prender e até matar os seguidores de Cristo. E ele fez isso, ele prendeu muitos, ele matou a muitos. Tanto que quando ele se converteu, ele estava ali, no meio deles ali, muitos ficaram com medo, achando que ele estava ali para espionar. Mas ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. Ele ficou ali, perdeu a visão, e depois como escamas caíram dos seus olhos foram abertos. Isso aconteceu um dia conosco, quando nós não enxergávamos a verdade, mas a verdade nos foi revelada, e quando nós compreendemos que estávamos andando num caminho contrário a Cristo, andando na mão do mundo, nós entendemos que nós devemos andar na contramão do mundo. O verso número 13, ele fala exatamente sobre a ressurreição, quando ele fala: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. É o que aqueles homens estavam falando. Não há ressurreição. A pessoa viveu aqui e morreu. E aí tem uma frase que muitas vezes a gente brinca aqui em casa, a pastora brinca, eu brinco, né? A gente fala assim: comamos, bebamos, comamos e morramos, durmamos e morramos. E exatamente isso ele fala nessa passagem. Se você não acredita na ressurreição, então coma, beba e morra. Porque não tem sentido nenhum, irmãos. Não há sentido na nossa vida se nós não cremos que nós iremos ser ressuscitados no último dia. No último dia da humanidade. No último dia em que Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja. Se a gente não acreditar, a nossa vida é em vão. Se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo e dos seus santos, é como se estivéssemos fazendo as coisas por fazer. Sem sentido, sem certeza, sem convicção. E a gente precisa ter convicção do que estamos fazendo. Nós precisamos ter certeza do que estamos fazendo. Nós temos que ter certeza que Cristo veio, nasceu e andou no meio de nós. Ele escolheu aqueles homens simples, pescadores. Ensinou eles
Durante esse tempo todo, ele curou, ele alimentou, ele ensinou o povo, ele enfrentou os perseguidores, os fariseus, saduceus, mestres da lei, e ele se entregou por nós, por cada um de nós. Nós temos que crer nisso. Há pessoas que dizem, é uma fábula, é uma história, é mais um profeta. Não. Ele não é mais um profeta, ele é Deus. Jesus é Deus. Deus que se fez homem, que esteve no meio de nós. E quando ele se entregou naquela cruz ali, depois de ele passar aquele tempo ali agonizando com todos os nossos pecados sobre os seus ombros. Não só naquele povo daquela época, mas por nossos pecados também, e por aqueles que ainda vão nascer. Jesus ele morreu por toda a humanidade. E aí, quando ele disse que estava pronto, entrega o seu espírito, e aí ele é sepultado, ali não acabou, ali foi o início. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. Sabe, tem uma passagem em João interessante, muito interessante. Quando eles chegam ali no sepulcro e acham só as roupas ali de Jesus, o lenço ali que estava cobrindo o corpo de Jesus, a túnica, ela estava à parte. A túnica não estava junta, a túnica estava separada. E isso tem um significado, tem um simbolismo. Quando a túnica é colocada de lado, a parte das outras vestimentas, quer dizer que aquele que estava ali vai retornar. Ele vai voltar. Exatamente ali Jesus, mesmo naquele momento onde eles foram ali e falaram assim, roubaram o corpo do mestre. E aí os anjos estavam ali, por que chorais? Por que estão chorando, mulheres? O corpo dele não foi levado, o mestre ressuscitou. Ele deixou ali um aviso, ele deixou ali exatamente aquilo que, um simbolismo judaico. Ele deixou a sua túnica do lado, arrumada, e dizendo, eu vou voltar. Ressuscitado. Jesus ressuscitou. Ele venceu até a própria morte. E será o último dos nossos inimigos a serem derrotados. Será a morte. Aí que no verso de número 29 diz... 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Ele está dizendo assim, por que nós estamos a toda hora em perigo? Porque a toda hora estamos sendo acusados. Porque a toda hora nós estamos sendo encurralados. Porque a toda hora estamos sendo difamados. Porque é uma verdade nisso. E o mundo, ele quer impor que é uma mentira o Evangelho. Mas nós cremos no Evangelho de Cristo. Nós cremos que isso aqui é a verdade. Aqui é a história da humanidade. É o nosso guia, o nosso jeito de viver está aqui nas Escrituras Sagradas. Ele fala assim, por que estamos nós também a toda hora em perigo? Porque é uma verdade que nós estamos vivendo. E é uma verdade que vai contra as leis do mundo, onde jaz o maligno, onde ele impera, o inimigo impera, e nós não pertencemos a este lugar. Por isso, quando nós andamos na contramão do mundo, as pessoas vão contra nós, o sistema vai contra nós. E neste momento nós temos que levantar nossa cabeça. Neste momento nós temos que sair para as ruas, não sem máscara, com máscara, mas representando Cristo, representando o Evangelho, continuando fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, irmãos. Não é hora de... Realmente não é hora de estar na rua, em lugares com muita gente, agrupamento, mas ainda continua sendo hora de levar o Evangelho do Senhor, de ministrar a palavra do Senhor às pessoas. E aí no verso 33 ele fala que essas pessoas estavam ali juntas falando sobre isso, e aí a gente sabe que é muito fácil. Quando você leva a verdade, quando você quer levar a verdade, é difícil entrar na mente das pessoas, no coração das pessoas. Mas quando se levam falsas doutrinas, as pessoas são muito fáceis levadas. E no verso 33 ele fala, não vos enganeis, as más
conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo para a vergonha vossa. Quando ele fala isso, porque, como eu disse, ele estava falando para pessoas que conheciam o Evangelho, seguidores de Cristo. E ele está falando, por vergonha, não vão seguir as más conversações. Vigiai e não pequei, não vai por ventos de doutrinas, não vai errar, não vai se desviar. E ele fala, e é vergonha sua, de vocês, porque vocês conhecem a palavra do Senhor, e mesmo assim foram enganados, ou estavam sendo enganados. E por isso ele diz para nós essa noite, para a gente vigiar. Por isso que fala, vigiai e orai. Nós temos que orar, mas não somente orar, nós temos que estar vigiando também. Você tem que estar ali com o olho fechado, o outro olho aberto. Um olho ali concentrado ali no Senhor, mas olhando ao redor. Há uma multidão, uma nuvem de multidão olhando para nós. Há muitos inimigos olhando para nós. E a gente precisa estar vigiando. E aí eles começaram a fazer uma pergunta, quando Paulo começa a convencê-los ou a trazê-los para a realidade, eles vêm com uma outra pergunta, mas que corpo? Então, se já que nós ressuscitamos, com que corpo? Com que corpo nós vamos ressuscitar? E aí que ele entra naquilo, o que semeia, que você semeia, o que nasce, não vai ser a mesma coisa que você semeou. Então ele diz que quando nós morremos num corpo corruptível, mas quando nós ressuscitarmos, será num corpo incorruptível. Quando nós ressuscitarmos, irmãos, nós ressuscitaremos transformados. Nós não vamos levantar dos túmulos, e aí Jesus vai trabalhar. Quando nós levantarmos dos túmulos, nós estaremos transformados. Nós levantaremos dali transformados e preparados para voltar, para nos encontrar com Jesus nos ares. Ele fala isso aqui no verso de número 36, insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Nós precisamos morrer primeiro, para que a gente possa ser vivificado. Por isso que ele fala muito sobre ressurreição, falando primeiro para eles pararem de acreditar naqueles contos que eles estavam falando que ninguém ressuscitava. Depois ele começa a ministrar, a falar da ressurreição de Cristo. Depois ele começa a falar numa outra pergunta deles e fala assim: vocês precisam morrer para que vocês possam viver. Nós precisamos morrer para o nosso velho homem, para que a gente possa viver. A gente precisa matar o velho homem para que a gente possa viver. Para que nasça uma semente ali, ela precisa morrer primeiro, precisa ser colocada no chão, enterrada para que nasça. E assim exatamente conosco, espiritualmente falando. Nós precisamos morrer, irmãos, para que a gente possa viver. No verso 48, ele fala: qual terreno? Tais são também os terrenos. E qual celestial? Tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quando ele começa a falar de Adão, quando ele começa a falar de Jesus, se nós somos semelhantes ao primeiro homem, se nós nos espelhamos no primeiro homem, o homem original, a matriz, como podemos dizer, se nós nos espelhamos nele, nós temos que nos espelhar agora exatamente no homem espiritual. Nós temos que nos espelhar em Jesus. Nós temos que nos olhar agora e não nos vermos mais, mas vermos Cristo em nós. Precisamos ver Cristo em nós. O verso 50 ele diz: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, se você quer herdar o reino de Deus, ele diz: você precisa morrer. Você não pode entrar no reino de Deus alguém de carne e sangue. Nós não podemos entrar no reino de Deus do jeito que nós estamos aqui hoje. Eu não estou falando com isso que nós estamos, todos nós, pecando ou em pecado, mas estamos dizendo que muitas coisas nós precisamos mudar. Muitas coisas nós precisamos tirar de nós, que não serve, que vai atrapalhar a nossa perfeição. E a nossa perfeição está em Cristo. Então ele diz aqui, digo isso, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Está dizendo homem carnal, homem natural. Não tem como. Quando se fala dos dons, todos os dons de língua, dom de interpretar línguas, dom de cura, dom de visão,
dom de discernimento de espíritos. Todos esses dons são bons, mas só há um dom que vai subir, que é o dom do amor. Então, se você não consegue amar as pessoas que te fazem mal, isso vai te atrapalhar a sua perfeição, você se aperfeiçoar. Se você não consegue amar as pessoas que estão em volta de você, as pessoas que de repente não fazem aquilo que você gostaria que fizessem, você vai ser um pouco atrapalhado a se aperfeiçoar, vai estar preparado para o retorno de Jesus. E aí ele diz que o único dom que vai subir é o dom do amor. Se você não consegue amar aqui neste lugar onde nós estamos, como nós iremos amar lá? Quando eu chegar lá no céu, aí eu começo a amar os meus irmãos. Você tem que começar a amar aqui. Quando eu chegar no céu, eu amo aqueles que me fizeram mal. Os estrupadores, os assassinos, os idólatras. Não, nós temos que amar agora. Nós temos que amar essas pessoas agora. Nós temos que perdoar as pessoas agora. Porque depois que as pessoas morrerem, não adianta mais nada, não temos mais o que fazer. Nós temos que perdoar quando as pessoas estão aqui nesta terra, quando as pessoas ainda estão vivas. No verso de número 58 ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Eu creio que esses homens, quando eles começaram a entrar em dúvida sobre a ressurreição, quando esses homens começaram a entrar em dúvida se realmente Cristo havia ressuscitado, talvez fosse pela demora, pelo tempo que eles estavam ali caminhando, depois de tudo aquilo que aconteceu, e todo mundo soube, o que aconteceu da crucificação de Jesus, quando os discípulos acharam que ali tinha acabado, mas como eu falei, ali foi o início da igreja. E muitas vezes talvez a gente esteja começando a agir deste modo. Está demorando tanto. Eu estou sofrendo tanto. Eu estou pedindo e as coisas não têm acontecido, nem ocorrido como eu tenho pedido, como eu tenho orado. E aí Paulo diz, para que esses irmãos, e Deus diz hoje para nós, irmãos, sede firmes. Continuemos firmes na rocha, que é Jesus. Continuemos firmes nessa caminhada. Jesus disse que não seria fácil a nossa vida aqui. Nós teríamos tribulações, sofreríamos aflições. Mas ele diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também, nós também venceremos o mundo. Sede firmes. Sede firmes e sede constantes. Quando ele fala de constante, tem uma constância. Hoje você está quente, cheio do fogo do Espírito Santo, e amanhã você está fraco, vazio, gelado. É constante. Constante é algo que você vai passando os anos e você continua a mesma coisa. Desde quando você se converteu até o teu último dia nesta terra, sendo Jesus voltando, sendo você partindo para melhor. E quando nós morremos, nós partimos para melhor. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles vão para o seio de Abraão, vão estar ali, já vivendo uma paz que não tem aqui nesse mundo, não encontramos aqui nesse mundo. Então, sejam constantes, desde o início até o fim. Muitas vezes o pessoal fala assim, não é importante como você começa, mas sim como você termina. Além disso, eu digo, realmente, é melhor como você termina do que como você começa. Porque às vezes nós não começamos tão bem, mas nós temos que terminar bem. Mas que a gente possa, na medida do possível, ser constantes. Talvez você não vai ser constante. O seu primeiro dia de conversão, não é aquele dia que você levantou a mão, mas é aquele dia que Cristo tocou no teu coração. Você não vai ser igualzinho ao teu último dia, ao primeiro dia. Mas depois de passar alguns dias, ou meses, ou ano, quando você estiver pleno, cheio, convicto de quem você é em Cristo, aí sim vai ter que ter uma constância. Você tem que ser uma pessoa constante. Tem que ser uma pessoa que contagia aquelas pessoas que estão em volta. Vai ter que ser aquela pessoa que está apta a ensinar as pessoas. E você está apto a ir aos lugares inóspitos, aos lugares tenebrosos, para falar da palavra do Senhor, porque, como eu digo, é muito fácil nós ministrarmos para cristão.
É muito fácil nós ministrarmos na igreja, na célula. Mas e nós ministrarmos numa biqueira? E nós ministrarmos a palavra do Senhor para os moradores de rua? E nós ministrarmos a palavra do Senhor para delinquentes? E nós ministrarmos a palavra do Senhor para aqueles que não, de outras religiões? Aí nós estamos mostrando a nossa verdadeira face, ou nós estamos mostrando a quem nós servimos. Aí nós estamos mostrando que nós somos constantes. Porque é muito fácil nós estarmos cheios do fogo do Senhor dentro da igreja, pulando, cantando, vibrando, dando glória a Deus. E quando nós temos que sair, porque a missão da igreja é sair, não é ficar dentro de quatro paredes, mas é sair para a rua, é sair até os quatro cantos do mundo e pregar o evangelho. Aí nós estamos mostrando que somos pessoas constantes. Porque o que nós somos dentro da igreja, nós somos fora da igreja. Porque dentro do templo, fora do templo, nós somos igreja. Sempre igreja. E aí fala aqui ainda, além de serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundar. Transbordar. Ser cheio. Para poder passar para as pessoas. Está transbordando para poder dar para as pessoas aquilo que você recebeu de graça, o que nós recebemos de graça, dá de graça para as pessoas também. Então nós precisamos ser pessoas abundantes na obra do Senhor. Está pronto a servir ao Senhor. Está pronto a evangelizar as pessoas. Está pronto a ajudar as pessoas. Lembra quando aquela parábola que vai o amigo ali, bate na porta pedindo os pães? O amigo dele fala assim, não, mas está tarde, volta na manhã, mas o meu amigo chegou de viagem agora, nós temos que estar dispostos a isso. Imagina uma emergência, meia-noite, 1h. Ah, deixa para amanhã. Só que o amanhã a gente não sabe como a pessoa vai estar, ou se a pessoa vai estar. Então nós como cristãos, nós temos que estar aptos e prontos para ajudar os nossos irmãos a qualquer momento. Eu já falei várias vezes na igreja, quantas vezes, quando eu estava lá em Mogi, 1h, meia-noite, 1h, tinha que pegar o carro e voltar, andar ir de um bairro para o outro para auxiliar as pessoas da igreja. Isso de madrugada. Poderia não entender o telefone, eu poderia deixar o celular desligado, eu poderia falar assim, acabei de deitar, estou cansado, amanhã eu vejo, amanhã eu atendo, mas a gente estava sempre disposto a ajudar as pessoas. Aqui mesmo em São Vicente, ainda não estava nem pastoreando, quantas vezes chamavam a gente, precisa de aconselhamento, e a gente ia na casa das pessoas de noite, de madrugada também, muitas vezes de madrugada fomos auxiliar. Porque a gente sabia que se fosse nós que estivéssemos no lugar dessas pessoas, nós gostaríamos que a gente tivesse as pessoas prontas a nos ajudar. Então a gente precisa também estar prontos para ajudar as pessoas quando elas precisam. Isso é abundar na obra. Isso, abundar na obra é estar disposto todo o tempo todo disposto. E ainda fala assim, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu faço isso, faço aquilo outro, ninguém está me vendo. O que Paulo está dizendo, sede firmes e constantes e abundantes, crendo que o trabalho que vocês têm feito não é em vão. Não é em vão. Porque aquele que precisa ver, aquele que tudo vê, está vendo o que você está fazendo. É Ele que vai te presentear, é Ele que vai te dar o galardão, os presentes, por tudo aquilo que você tem feito. Por tudo aquilo que você tem feito na obra do Senhor abundantemente. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ele termina no Senhor. Não é o trabalho em vão no Paulo, no Pedro, no Filipe, é no Senhor. É o Senhor que nos recompensa. É o Senhor que vai nos recompensar. E aí eu termino falando como podemos ter certeza que Jesus vai nos recompensar se nós duvidamos da ressurreição. Como a gente pode duvidar que a gente vai morrer, mas nós vamos nascer novamente? Isso já aconteceu na nossa conversão. Já houve um morrer do velho homem e houve um nascer do novo homem. Houve um morrer do homem natural ou carnal e houve um nascer do homem espiritual. É preciso
É preciso continuarmos firmes, irmãos. É preciso continuarmos não só firmes, mas constantes. Há uma diferença de firme e constante. Por isso que ele coloca firmes e constantes. Está firme na igreja? Estou firme na igreja. Vai todo culto para a igreja? Não, vou no domingo. Então você é firme, mas não é constante. Você vai para a igreja? Vou quinto e domingo. E olha que ainda vou na segunda na oração. Então você é constante. Então você é constante. É isso que ele diz. Sejam firmes, mas também sejam constantes. E sejam abundantes. Transbordem do Senhor. Onde você esteja, seja para transbordar da paz do Senhor. Imagina onde você chegar e de repente as pessoas falarem assim: nossa, quando você chega, onde você chega, a paz do Senhor parece que chega no lugar, neste lugar. É gostoso a gente escutar isso. A gente sabe que isso não é nosso, mas é aquele que habita em nós, é o Espírito Santo. E então isso é uma confirmação de que o Espírito Santo está em nós. Isso é uma confirmação que nós temos sido firmes e constantes. Que a chama não está apagada, não está ali só na brasa, a chama está acesa. Irmãos, é preciso manter a chama acesa neste momento que nós estamos passando. Porque é muito fácil, nesse momento que estamos passando, nos desviarmos. É muito fácil, nesse momento que nós estamos passando, nós nos esfriarmos. Talvez nos afastar ou nos desviar, seja ter um pouco forte, mas nos esfriar seja o termo mais exato. É muito fácil nós nos esfriarmos. E isso não é somente aquele membro que está sentado, mas isso se diz um líder, um pastor, um diácono. Para todos nós podemos nos esfriar nesse momento. Por isso é importante todo dia, você está pegando a palavra do Senhor, lendo, nem que seja um versículo, mas você está lendo. É importante você estar lendo a palavra do Senhor, se enchendo do Senhor, para que você seja abundante na obra do Senhor. Como você vai fazer a obra do Senhor se você não está cheio? Como ser abundante se você não está cheio? Precisamos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. E eu volto a frisar, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Vale a pena. Vale muito a pena você trabalhar na obra do Senhor. Sabe por quê? E quando você trabalha com alegria, quando você trabalha sem querer aplausos, quando você trabalha sabendo que uma vida vai se dar bem, quando você sabe que aquela vida vai ter uma vida agora que era uma vida desgraçada, vai ter uma vida abençoada, vai ter uma vida cheia de graça. De repente aquele que estava órfão agora vai ser irmão, numa família de muitos irmãos. E você se alegrar com isso, não é você, é a pessoa, e você se alegrar com isso, é que o teu trabalho, você sabe que o trabalho que você tem feito não é em vão. O que você tem feito aqui nesse lugar não é em vão. É assim que nós temos que viver, irmãos. Crendo que Jesus ressuscitou, que Jesus está à destra do Pai, Jesus ele está prestes a voltar. Nós temos que viver todos os dias da nossa vida como se fosse o nosso último. Mas façam planos. Nós temos que fazer planos para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Quando, dependendo da idade, você já começa a fazer só de 5 anos. Mas nós temos que viver todos os dias ansiando para que seja o nosso último. Isso também é ser firmes e constantes no Senhor. Que a gente possa continuar até que isso acabe. Firmes e constantes. Para que quando a igreja voltar, quando nós estivermos novamente unidos dentro da igreja, quando nós estivermos ali juntos, quando nós pudermos dar as mãos, quando nós pudermos cada um de nós nos abraçar, nos beijar, quando nós pudermos estar ali pulando, dançando, vibrando, dando glória a Deus, ao Senhor. Nesse momento que não podemos estar juntos, sendo firmes e constantes, quando nós voltarmos a estar ali cultuando na igreja, nós estaremos abundantes, cheios do Senhor, porque nós continuamos, mesmo o mundo quase que parando. A gente sabe que não parou totalmente. Então, por que nós, igreja, vamos parar? Que a gente não pare. Que a gente continue nesta caminhada. Que a gente continue fazendo aquilo que nós fazíamos. Quem pode falar, pastor, mas o que eu fazia? Você não falava de Jesus para as pessoas? Continue falando de Jesus. Você não evangelizava um vizinho teu? Continue evangelizando teu vizinho.
Você não orava pelo teu familiar? Continue orando pelo teu familiar, pelo teu esposo, esposa, pelos teus filhos, os filhos pelos pais, que ainda não são convertidos, que ainda não servem ao Senhor. Continue fazendo, porque a tua obra, o teu trabalho não é em vão no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, que sejam firmes e constantes em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, continuar firmes e constantes na tua obra. Senhor, que nós venhamos crer, e cada vez mais crer, ter a certeza, a convicção, que sim, os mortos ressuscitarão. Que nós, que morrermos em Cristo, nós seremos os primeiros a ressuscitar. Seremos os primeiros a encontrar com Cristo nos ares. Sim, Pai, como uma semente que é enterrada, e não nasce a semente novamente, mas nasce uma planta, nasce uma flor, nasce um fruto. Assim somos nós. Quando nós morremos, quando nós nascermos ou ressuscitarmos, nós não seremos mais o mesmo. Nós não seremos mais, teremos mais um corpo corruptível, suscetível a todas as coisas, enfermidades, doenças, ao pecado. Mas nós teremos um corpo incorruptível, onde nada, nenhum mal, nenhum desses males, nenhum pecado poderá mais nos atingir e nos alcançar. Senhor, nós seremos transformados completamente. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, toda vez, todo dia, quando nós nos permitimos isso, o Senhor continua nos transformando, o Senhor continua nos moldando. Somos como um prédio em construção. Cada dia é um tijolo colocado nas nossas vidas. Cada dia é um tijolo levantado. Assim somos nós, somos como um barro frágil, um vaso frágil de barro, onde é preenchido com o teu Espírito Santo, preciosidade nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por ter nos escolhido, cada um de nós, para fazer esta missão. E o Senhor mesmo disse que nós faríamos obras maiores que o Senhor fez. E hoje nós temos a oportunidade, talvez estas lives, talvez esses momentos que estamos usando a internet, sejam exatamente essas obras maiores. Porque nós conseguimos alcançar um público maior. Nós conseguimos alcançar pessoas distantes. Talvez os nossos cultos presenciais seriam somente as pessoas que ali estavam presentes, somente os vizinhos, as pessoas do bairro. Mas agora nós podemos alcançar pessoas de outras cidades, de outros estados e talvez até de outros países, Pai. Sim, Pai, hoje estamos fazendo essas obras maiores. Senhor, isso veio agora na minha mente, Senhor, ministrada pelo Senhor. Que nesse momento nós estamos vivendo isso, fazer as obras maiores. Então por isso a palavra de hoje é: sejam firmes e constantes. Temos que ser constantes para que essas obras maiores sejam realizadas. E que a gente não venha esmorecer, sabendo, Deus, que nenhum trabalho que nós fizermos para o Senhor será em vão. Porque não são homens que estão olhando e serão eles que vão nos galardoar, mas sim o próprio Jesus Cristo que vai nos galardoar, que vai nos presentear por tudo que fizermos. Porque as nossas obras sim serão julgadas. Nós não seremos julgados como os ímpios. Nós já somos salvos, mas as nossas obras serão julgadas e colocadas no fogo, serão provadas. E quais obras nós iremos apresentar ao Senhor? Que sejam vidas, que sejam curas, seja o que for, mas que seja para o Senhor. Nós precisamos apresentar isso. Por isso precisamos ser firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o nosso presente, o nosso galardão não será dado aqui nesta terra, e nem desta terra é, porque tudo que ganhamos aqui nesta terra é corruptível, ele é perecível, a ferrugem e a traça consomem. Mas aquilo que nós vamos receber é imperecível, é para a eternidade, será dada pelo nosso Deus. Nós receberemos e teremos ela para toda a eternidade. Sim, teremos vestes novas, nomes novos, seremos homens e mulheres totalmente transformados e mudados. Estaremos parecidos com o nosso Pai, sim, e nós temos que ansiar todos os dias por este momento. Mas para isso, nós precisamos, em nome de Jesus, viver como se fosse o nosso último dia aqui nessa terra. Todos os dias nós temos que anelar por isso, pela volta do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador. Pai querido, Pai amado, também neste momento eu coloco a vida de todos os enfermos, todos aqueles que estão doentes. Coloca a vida da Cacá que está internada. Que o Senhor possa continuar, Senhor, curando ela, restaurando ela. Cada dia mais ela venha estar melhor, Senhor. Todas as pessoas que os meus irmãos têm colocado também em oração, que estão enfermos, o Senhor possa estar curando, possa estar restaurando neste momento. Cura também, cuida daqueles que estão longe, seja viagem, trabalho,
em nome de Jesus. Cuida também e protege, Senhor, as pessoas que estão na linha de frente, Senhor, lutando contra esse coronavírus. Mas eu sei, Deus, que eles estão ali, sim, lutando, mas quem está na frente dessa batalha é o Senhor. O Senhor está no controle de tudo. E quando o Senhor disser, cessa, tudo vai cessar. Quando o Senhor disser que haja, sim, aparecerá a vacina para nós sermos curados. Nós cremos nisso. E temos que crer todos os dias e ter fé que tudo vai passar em nome de Jesus, porque a tempestade ela não vem para ficar, ela vem e ela passa. Mas que nós possamos, neste momento que estamos no meio da turbulência, da tempestade, que muitas vezes parece que está melhorando, mas muitas vezes as notícias não são boas, mas nós temos que crer que neste momento é um momento de aprendizado, é um momento que nós vamos sair, sim, eu creio nisso, melhores do que quando nós entramos nessa pandemia. Nós sairemos melhor, nós sairemos melhor, nós sairemos mais próximos e mais parecidos com Cristo. Mas para isso precisamos ser firmes e constantes na obra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar meus irmãos, que possamos ter um final de quinta-feira à noite abençoado. E que o final de semana seja o melhor final de semana nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que a gente possa se encontrar no domingo, na próxima live. Em nome de Jesus.